O Espírito Santo leva Paulo a escrever, né, essa carta. A primeira parte fala da salvação oferecida por Deus, falou da queda, né, do mal do homem, porque a ira de Deus se levanta. Depois ele dá a solução, e falando que nós somos justificados realmente pela graça. E agora nós estamos nessa parte aí, da resposta do homem, vendo as implicações da vida por fé. Quais são as implicações? E o tema que eu estou dando para essa mensagem de hoje é livres da velha tirania. Vocês vão entender de onde sai esse nome, esse tema, né? Mas livres da velha tirania. Que o Senhor possa nos abençoar nessa reflexão. E então, voltando para aqueles 2 versículos, começando por eles, e eu vou até fazer assim, vou deixar escondidinho aí o versículo 15, que seria o nosso primeiro de hoje, para a gente poder extrair mais coisas daquele versículo que a gente terminou do domingo passado, que diz assim, né? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso é uma grande promessa, na verdade. A gente precisa se apoderar, se apossar, ou seja, por isso a gente falou, assumam, né? Assumam essa realidade, onde a gente está. Muitas vezes a gente gosta de viver meio como coitadinhos da nossa própria história, né? Vítimas da nossa própria história, mas é muito bom saber que nós não fomos chamados para continuar como vítimas. Nós éramos vítimas, talvez não daquilo que a gente imaginava que fosse, mas vítimas dessa tirania, que o Paulo começa a falar da lei. Nós vamos entender qual é essa relação entre lei e pecado. É importante que a gente entenda, né? Como cristãos, como crentes em Cristo. E Paulo fala muito disso da lei, porque a gente tem que considerar o contexto histórico. Paulo estava no meio de judeus, né? Entre judeus. Aqueles primeiros cristãos, lógico, tinham os gentios, tinha muita gente que já de Roma, que aceita o Evangelho, que a Bíblia chama de gregos, né? Que na verdade eram romanos nesse caso aqui, mas no meio deles havia muitos judeus convertidos. E era muito... Pensa num hábito que você tem, que tua mãe, teu pai costumavam ter na sua casa, e portanto aquilo era uma tradição de família, e depois você descobre outras coisas na vida, mas é muito difícil você largar aquelas tradições, né? Algumas coisas que são muito preciosas para vocês. E a questão da guarda da lei era muito preciosa para todo judeu. Foi com muito suor e lágrimas que eles receberam aquela unção, vamos falar assim, aquela orientação de Deus para seguir a lei. E a lei era uma questão, portanto, preciosa para eles, de séculos e séculos e séculos. E aí, de repente, vem um tal Paulo, que hoje, né, é o padroeiro da nossa cidade, a gente fala assim, né, São Paulo. Tem gente até que torce para esse time, vocês acreditam nisso? Mas tudo bem, isso é outra história, né? Já perdi metade da plateia aqui. Mas, então, vem esse tal de Paulo, que é um vira-casaca, que estava aí correndo atrás dos cristãos e tudo mais, e agora fala que aquilo que a gente nasceu e cresceu estudando e seguindo não vale mais. Então, esse é o contexto. Por isso Paulo fala tanto da lei. E para nós que não crescemos nessa tradição da lei, parece que a gente não tem a mesma importância. Mas eu queria que você pudesse entender ao longo dessa nossa reflexão essa conexão que Paulo faz. Porque a lei, vamos pensar na nossa realidade, nós que não somos judeus, pelo menos que eu saiba, nenhum de nós é, né? Se bem que começam a escarafunchar as raízes aí, hereditárias, e o Brasil está descobrindo que tem mais judeus do que imaginava, né? Mas que já estão vivendo fora da tradição judaica. Inclusive tem uma youtuber, né, a Aline, que andou muito em moda agora, coitada, com a guerra, ela ficou meio sem trabalho, né? Que ela também descobriu que era judia depois de um tempo.
Mas então, essa é a realidade nossa. E aqui Paulo, então esse versículo é muito chave, por isso a gente está voltando nele, e ele está aqui então falando que o pecado não dominará mais. Paulo vai trazer depois 3 figuras, que vão ser as 3 figuras que nós vamos ver, mas nesse momento aqui, o que a gente pode falar? Que essa promessa é uma promessa maravilhosa. Não precisamos mais viver sob o jugo do pecado. Sempre pensando naquela canga. Nós vamos voltar nessa questão do jugo, mas de uma forma mais positiva, lá no final, tá? Prometo a vocês. Mas nesse momento aqui, ele está falando que aquele jugo sobre o qual todos nós estivemos um dia, pensando que éramos livres. Já pensou nisso? Né? Eu achava que eu era livre. Tem uma realidade sociológica muito interessante. Eu trabalhei com logística muito tempo na minha vida, né? E, portanto, quem trabalha com logística, trabalhar com caminhoneiro é uma coisa natural. Você acaba conhecendo, pelo menos tem que trabalhar em colocar regras para eles e tudo mais. E tem uma questão do caminhoneiro, inclusive me acabou me acertando aí essa semana. Tive um contato não esperado com um caminhoneiro que aterrissou o carro dele ali na traseira do meu, mas essa é outra história, né? O que acontece com o caminhoneiro? Eu trabalhei, por exemplo, em grandes empresas e a gente colocava várias regras lá. Uma das empresas tinha um centro de distribuição ali em São Bernardo, no bairro Alvarenga, né? E não era um bairro assim tão amigável. E eu não sei como é que está hoje. E tinha alguns botecos, algumas padariazinhas ali perto, que os caminhoneiros adoravam ficar, né? Então a gente falava, olha, quando você sai daqui com uma carga no caminhão, tipo, vaza. Vai para outro lugar, não vai parar o seu caminhão na rua para descer, para tomar um cafezinho, para se relacionar, porque você corre o risco, e a carga corre o risco, né? Porque era que nem falar para o Theo, não mexe aí. Você passava, você saía, ia dar uma incerta, ia supervisionar o campo, você saía ali a 2 quarteirões ali do centro de distribuição, você via um monte de caminhõezinhos parados, assim, todos, aí você ia no boteco, estavam todos lá, tal, né? Ainda mais, isso dos caminhoneiros, como se fala, da cidade, né? Esses que fazem entregas, caminhões menores. Mas os maiores, as carretas, que foi o caso ali no meu, daquele que eu tive um contato imediato essa semana, né? Eles são mais ainda independentes, porque muitas vezes a pessoa que ele tem um contato numa ponta, que ele vai carregar, não é chefe dele, é um cliente que nem é dele, é da transportadora que ele trabalha, e depois ele vai deixar a carga num outro lugar que ele também não conhece. Então, ele é livre, ele tem essa sensação de liberdade, né? Então, muitas vezes a gente antes tem essa sensação. Por exemplo, eu não quero saber de Deus porque eu quero minha liberdade, né? Só que é um engano. A gente pensa que é livre, a gente pensava que era livre, mas, infelizmente, nós estamos sempre sob um jugo, o jugo do pecado. E a gente sabe que quem se apodera desse jugo, que é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, né? Então, a gente estava escravizado sem perceber. É isso que está falando aqui. Nós não precisamos mais viver sob essa tirania. Eu gosto de como o Eugene Peterson tem aquela Bíblia A Mensagem, pelo menos em nome vocês já ouviram. Algumas pessoas no passado pegaram essa Bíblia para ser a sua Bíblia, porque ela é gostosinha de entender, mas não é para isso. É uma Bíblia pastoral, né? E ela, então, muitas vezes ela nos ajuda bastante, algumas vezes nem tanto, né? Mas eu gostei muito dessa viagem aqui que o Eugene Peterson fez com relação a esse versículo 14, e ele diz assim, né? Lembrem-se de, primeira coisa, não está no texto isso, mas dá para entender no contexto, né? Ele fala, lembrem-se de que vocês foram ressuscitados, amém? Nascidos de novo. Fomos nascidos de novo? Amém? Se estamos em Cristo. Uma das figuras a gente vai ver daqui a pouco, relembrar dela. Nós descemos no batismo, ressuscitamos com Ele. Amém? Então, lembre-se que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras da sua vida a vocês, da vida a vocês. Afinal,
vocês não estão mais vivendo sob a velha tirania, daqui eu tirei o tema nosso, tá? Estão vivendo na liberdade de Deus. Amém? A pergunta que eu faço para você está vivendo na liberdade de Deus? Entende que é isso? Quer aprofundar esse entendimento? Esse é o nosso convite. Amém? Então, vamos lá. Esse é o pano de fundo. E o comentário bíblico, né, um dos que a gente tem aqui, o F.F. Bruce, ele fala assim, que a lei exigia obediência, mas a graça dá poder para obedecer. Daí a graça rompe o domínio do pecado, coisa que a lei não era capaz de fazer. Isso estava no coração de Paulo. Paulo estava falando, olha, Paulo está sempre se antecipando ao que os seus questionadores vão levantar, né? E ele estava falando, o que esses caras podem... Por exemplo, os judeus, que era parte do público dele, que estava dentro das igrejas, as igrejas novinhas, né? Com poucas décadas de existência, algumas com poucos anos de existência. Qual eram as resistências? Que eles pensam, não, mas aquele cara fala isso, e como é que é na realidade? Então, ele tinha esse pensamento e ele vai buscar figuras para isso. Então, o Bruce aqui está dizendo que a lei exigia obediência. Você tinha que fazer. Pega só os 10 mandamentos, que a gente conheceu, a maioria de nós conheceu de infância, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Preciso prosseguir ou não? Sobre todas as coisas. Pensa nas vezes que você amou mais o teu trabalho, às vezes que você amou mais o seu filho, às vezes que você amou mais o seu neto, às vezes que você amou mais o seu carro, às vezes que você amou mais o seu esporte predileto, às vezes que você amou mais o seu time, conversava com a Cida disso essa semana, né? Que você amou mais o seu time, e aí Deus ficou lá no fim da lista. Pronto, não precisa ir para os outros, não matarás, não julgarás, pronto. Já, no primeiro ponto, desculpa o termo, ferrou. Não é? Esse é o caminho da lei. Mas pior, já pensou, já fez por uma criança aquela pergunta, não mexe aí? Quem não? Não mexe aí. Pronto. Tem até alguns sábios de quarteirão, né, que falam assim, ó, você quer que uma criança faça alguma coisa? Fala para ela, não faça isso. Pronto. Ela vai acabar fazendo. Nós somos iguais, né? Nós somos iguais. Então, qual era o problema da lei? Só para dar um parênteses aqui. A lei era aquele negócio. Pega limite de velocidade, né? Imagina que se não tivesse limite de velocidade na legislação, você ia andar e nem ia ter consciência de que, de repente, você estava mais rápido do que devia, né? E eu confesso que algumas vezes eu já fui mais rápido do que devia. Mas, de repente, você está andando naquela estrada e tem aquela placa assim, 60 por hora. Você olha no velocímetro e você está a 110. Né? Aí você tem duas alternativas quando aquilo acontece. Você tira tudo, puxa, liga, né? Solta aquele paraquedas atrás, né? E volta a 60 e os carros que vêm atrás que batam em você, né? Ou você fala, ninguém está vendo. Esse é o problema da lei. E nós pecamos quando a gente fala, ninguém está vendo. Quando nós pecamos por vontade, por decisão. E esse versículo é muito legal, né? Só para a gente pular para frente, que ele fala que o pecado não nos dominará mais. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou, e então a gente gosta muito de falar que ele morreu para o perdão dos nossos pecados. É verdade, ele nos livra da culpa, mas ele nos livrou também do poder do pecado. O poder já não é um tirano nos colocando sob o seu jugo, sob o seu cabresto. Mas, por isso a gente falou na semana passada, a vitória sobre o pecado, ou seja, a batalha de todos os dias que todo crente tem. E levante a mão aqui, quem não tem batalha com o pecado? Deixa eu ver aqui quantos. Amém? Essa é a realidade. Então, Paulo, depois de colocar isso,
entrando no nosso texto, na verdade, de hoje, ele vai falar, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo do pecado? Da graça, perdão? Vamos pecar porque não estamos mais debaixo desse jugo da lei, mas debaixo da graça? Ele mesmo fala, de maneira nenhuma. Perdão, gente. Ele fala, de maneira nenhuma. E é interessante que ele já falou isso, se você tem boa memória, e se você olhar aí na tua Bíblia, os versículos 1 e 2 é mais ou menos a mesma coisa. Ele tinha perguntado lá, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E ele vai usando essas perguntas para chamar a nossa atenção. E o que Paulo vai fazer? Como eu disse, ele sempre tenta se antecipar aos questionamentos que já existiam naquela época. Por exemplo, dos judeus, como é que eu vou viver sem lei? Então eu vou obedecer o quê? Né? Esse era o ponto. E aí Paulo, então, ele vai usar 3 figuras, que uma ele já usou, né, na primeira parte, eu vou só relembrar, mas as outras 2 nós vamos explorar hoje. Ele usou essas 3 figuras aqui. O batismo, a escravidão e depois o casamento. Isso lá no comecinho do capítulo 7. E se Deus quiser, a gente vai chegar até lá. Amém? O primeiro, o batismo, muito rapidamente, só para lembrar. E quando ele no versículos 3 e 4, que você tem aí, do próprio Romanos 6, ele fala lá, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, ou seja, quando nós descemos nas águas do batismo, é como se a gente tivesse morrido com Cristo, amém? E depois ele fala, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura nova criação. As coisas antigas ficaram na água, eis que surgiram coisas novas. Amém? Essa é a simbologia. A gente falou dela semana passada. O batismo, portanto, é um símbolo espiritual muito importante. Ele significa a nossa união com Cristo, especialmente com o Cristo crucificado e ressurreto, né? O batismo possui outros significados, mas aqui basta a gente saber que o essencial é que ele nos une a Cristo. Por isso Paulo, como já mencionei, nunca vai chamar convertidos de cristãos. Ele sempre vai falar de que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo. Ou seja, no Carlão, vou usar a minha experiência, estavam me zoando ontem aí, que iam fazer o podcast, o Carlão responde, né? Então, tudo bem. O Carlão baixou nas águas. Nasceu o Carlos em Cristo, amém? O problema é que a nossa vida inteira a gente vai deixando o Carlão vai pôr lá a cabecinha de fora da água, e ao invés da gente falar, fica aí, de vez em quando a gente quer ressuscitar ele, e deixa ele tomar espaço. Tá? Tudo bem? Então essa é a figura do batismo que Paulo usa. Mas eu queria me concentrar nas outras 2, que é o nosso tema de hoje. Eu não quero repetir tudo que a gente já viu semana passada. E o primeiro dele que ele usa é a escravidão. Tá? Começando no versículo 16, então, de Romanos 6, diz assim, não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Paulo está fazendo essa comparação. Vamos entender um pouquinho aqui. No contexto bíblico aqui, existiam 2 tipos de escravidão. Muitas vezes a gente, quando fala de escravidão, vem sempre aquela imagem de uma guerra, né? Então os romanos entraram lá, vamos pegar um caso mais, Babilônia, né? Babilônia entra em Israel, pega todos aqueles jovens, entre eles Daniel, né? Lembra da história, né? E levam cativos para a Babilônia. E lá eles serviram como escravos. Essa é a figura que a gente tem. Mas escravidão, naquele tempo, onde não existia operariado, essas coisas, tinha uma outra conotação. Existia escravidão involuntária, que era o caso, né? Por nascimento. Muitos eram escravos, tinham filhos, e os filhos já nasciam escravos, não tem jeito. Então, por exemplo, eu sou corintiano, o João nasceu corintiano, fazer o quê, né? Então, tudo bem.
Estou brincando, né? Mais uma vez. E, então, existia esse tipo de escravidão por captura, as guerras, que são aquelas que a gente entende mais, ou por compra. Se vocês lembram da história de José, José foi um rapto, né? Ele foi raptado pelos seus irmãos, mas depois ele estava junto com outros escravos e ele foi comprado. Potifar comprou José a preço. Então ele trabalhou na casa de Potifar como escravo. Mas existia também uma escravidão que era voluntária, ou seja, por vontade própria. E também tinha 3 tipos, pelo menos, básicos que a gente pode mencionar aqui. Uma delas era por restituição. Né? Eu, bati no carro de alguém, por exemplo, não tenho dinheiro para pagar, então eu falo, olha, eu vou trabalhar para você por 3 anos para poder honrar essa dívida. Então, por 3 anos, eu vou trabalhar como escravo para aquela pessoa e depois de 3 anos eu vou estar livre e minha dívida quitada. Né? Isso era muito comum, mais comum do que a gente pode imaginar. Um outro tipo de dívida era por sobrevivência. Se você lembrar na parábola do filho pródigo, que o filho mais novo, que acabou pegando a herança dele e se mandou, chega um momento que ele está em tal situação de penúria, de miséria, que ele fala lá tantos empregados, mas esse conceito, tantos servos lá na casa do meu pai, tem comida, tem casa, roupa lavada, e eu aqui passando fome. Né? Então, imagina isso funcionando no povo, com muitos miseráveis. Muita gente, então, preferia trocava a sua liberdade pela casa, pelo abrigo e comida. E, com isso, logicamente, só que eles se tornavam escravos daquele senhor, que ia dar comida para eles e tudo mais. Amém? Existia um último tipo aqui, que parece que Paulo está pegando, que eram aqueles escravos quando eles estavam, por exemplo, numa casa, estavam trabalhando lá por muitos anos, e o senhor deles, né, o dono deles, a gente podia dizer assim, era uma pessoa tão boa, que ele fala, puxa, eu vou sair daqui para quê? Eu quero continuar servindo esse senhor. Isso é um bom emprego, vamos falar assim. É uma boa coisa. Então, ele tinha que chegava no momento de libertação, e ele tinha que chegar para o seu senhor e falar, olha, eu amo, por amor eu quero ficar com você. Eu quero servir a você. E ele falou, tá bom, se você quer, decisão tomada, é por vida. Né? Não tem volta. Então tinha que ir até as portas da cidade, né? Que eram como se fosse um cartório, né? Era nas portas da cidade, e lá, pegava lá, eu fico imaginando, eu tenho lá em casa um que fura couro, né? Que ele faz aquele furinho, fazia um furo na orelha. Então, eu não sei se punha uma marca ou não, isso a Bíblia não fala, lá em Êxodo 12 fala como fazer, e aquela pessoa, portanto, ficava de por vida escravo de um certo senhor, por amor, por uma decisão pessoal. Amém? Então, Paulo, quando está falando aqui, ele fala justamente disso. Quando vocês se oferecem a alguém para lhe oferecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Ou seja, não tem como você falar, tudo bem, eu quero ser seu escravo das 8 às 5 da tarde, ou das 8 às 6. Às 6 eu vou embora, vou para a minha casa, vou para a balada, vou fazer... Não, querido. Ajoelhou, tem que rezar, né? Como fala o dito popular. Né? Entrou para a vida toda. É o que o Paulo está falando aqui. Tá? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. É interessante, né? Porque você poderia esperar que Paulo falasse assim, escravo do pecado que leva à morte, ou da graça que leva a Cristo, por exemplo. Né? Ou escravo de Cristo que leva à vida eterna. Mas Paulo, de propósito, está falando assim, porque a gente sempre vai obedecer a alguém. A gente gosta muito de ser cristão, né? Fala que, beleza, eu sou. Mas quando alguém fala para você, olha, tem uma coisa que eu estou vendo em você que precisa ser mudada, a gente não gosta muito, né? Certo? Eu lembro está me vindo uma figura daquele diamante, né? O diamante para brilhar, para ser uma pedra preciosa, realmente, ele precisa de muitos talhos, precisa ser muito trabalhado e sofrimento, né? A pedra sofre bastante. Larga a mão, tem pedaços que a gente tem que ir largando no caminho, para realmente a metanoia acontecer na nossa vida. Né?
Parece que é isso que Paulo está citando aqui, né? E é interessante que a gente pegando Jesus, como Jesus fala, né? É interessante a gente lembrar de Mateus 6,24, ainda parte do Sermão do Monte, quando Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Naquele contexto, Jesus está falando do dinheiro, né? Ninguém pode servir ao dinheiro, às riquezas e a Deus. Mas isso é um princípio, tá? E que vale para qualquer coisa. Imagine uma pessoa que é tão ama tanto sexo, por exemplo, que se torna escravo daquilo. Mas, mas eu amo a Deus também. Ou você vai desprezar a Deus, ou você vai desprezar o sexo. Amo tanto o meu maridão, né? E isso é uma coisa que acontece. Muitas vezes você se entrega de corpo e alma num relacionamento e você esquece do contexto. E Jesus, com esta palavra, ele está falando, olha, se você amar tanto o seu marido, a ponto de me colocar em segundo lugar, você está pecando, porque ninguém consegue servir a dois senhores. Amém? Então, crentes, ou a gente serve a Deus, ou a gente vai servir a alguma coisa que a gente gosta muito. Seja sexo, seja relacionamento, seja esportes, seja, já que eu brinquei com o negócio do futebol, um time de devoção, né? Um carro de devoção. E aí você, de repente, se percebe que coisas materiais, estou olhando aqui de frente, né? Desculpa deixar uma coisa feia ali parada na porta, né? Mas eu estou vendo a traseira do meu carro e falo, se eu amasse o meu carro mais do que a Deus, por exemplo, como estaria o meu coração agora? Estaria quebrado? Estaria entrando em depressão? Quando Jesus fala essas coisas, ele fala porque ele nos conhece e nos ama. E ele fala, não entra nessa. Não amem coisas que não valem a pena. Amém? Então, esse é o contexto. Vamos seguir, então. Versículo 17 fala assim, mas graças a Deus, legal isso, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Amém? Então, escravos do pecado, primeira coisa que ele está falando aqui, né? Pode ser resumida em 4 estágios aqui, né? Ele fala então aqui, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, amando aquilo que você gosta no lugar de Deus, passaram a obedecer de coração a forma de ensino. Então, quando você passa a obedecer de coração a forma de ensino, está falando a doutrina, o próprio Evangelho, fica claro para Paulo, né, e assim eu também entendo, que a conversão não se limita a confiar em Cristo, mas implica em crer e reconhecer a verdade conforme Jesus fala. Quando Jesus fala lá em João 8, vamos pegando umas janelinhas de Jesus aqui, que eu acho que é importante. Jesus fala assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Esse é o contexto correto aqui. Se vocês me amam, vocês vão buscar seguir a minha palavra, conhecer a minha palavra, permanecer nessa palavra. Amém? Jesus não está falando mais, se você pegar o Sermão do Monte, quer um entendimento maior e melhor do que isso que a gente está falando? Pega Mateus 5 a 7, onde Jesus fala, ouvistes o que foi dito. Ou seja, ele está falando da lei, né? Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. E muitas vezes a gente fala, não, eu creio em Jesus porque Jesus aliviou a barra. A graça é melhor do que a lei. Mas se você parar para pensar, Jesus ele nos tira do mecânico, a lei é externa, a lei não está no nosso coração, e ele traz o ensinamento para dentro do nosso coração. É como se Jesus fala, ouvistes o que foi dito, não matarás. Lembra dessa passagem? Não matarás, tudo bem? Não mato ninguém. Ele fala, olha, o que está dentro do seu coração? Ele fala, se você odiar o seu irmão,
É a mesma coisa. É como se você estivesse matando. Quem não? Vou fazer uma imagem aqui. Você fala assim, eu perdoei fulana, eu perdoei ciclano, mas a gente perdoa e como se riscasse a pessoa da nossa existência. O que você está fazendo com essa pessoa que você riscou da sua existência? Você está matando. É isso que Jesus fala, né? Então, essa é a profundidade. Então, ele está falando de uma coisa, a lei é externa, eu posso seguir ou não, para uma coisa no coração. Então, está falando aqui, obedecer de coração a forma de ensino. Se você tem uma Bíblia antiga, você vai ver a doutrina no lugar dessa palavra ensino aqui. Então, a forma de ensino que lhes foi transmitida. E aí ele fala, vocês foram libertos do pecado, emancipados do pecado. E aqui eu podia citar Colossenses 1,13, que fala assim, que vocês foram transportados, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, tá? Em quem vocês têm a libertação. E ainda por cima ele fala, e se tornaram escravos da justiça. A gente sempre vai ser escravo de alguma coisa. Mas vocês vão entender que Paulo aqui ele está usando uma figura. E ele vai até se pedir perdão por isso. Ele vai explicar por que ele está usando essas figuras. Tá bom? Estava aqui o texto de Colossenses 1,13. Mas a gente já comentou. Olha que interessante. No versículo 19 ele vai explicar por que ele está usando essa figura dos escravos. Depois ele vai usar do matrimônio. Ele fala assim, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza, à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Ele fala, eu não queria falar de escravidão, no fundo não é tão escravidão. Jesus vai mencionar isso depois de uma outra maneira, né? Mas ele fala, mas é para a gente entender que nós sempre vamos ser escravos de alguma coisa, né? Voltando só para a figura do carro, hoje acho que é menos porque está mais politicamente incorreto. Mas eu lembro quando eu era jovem, tinha alguns amigos da rua lá, alguns conhecidos da rua, que tinham os seus primeiros carros, na época eram os Fuscas, e depois de algum tempo compraram Brasílias. Vocês jovens nem sabem que carros são esses, né? Mas, e aí punham todo sábado, os caras punham o carro na calçada, muitas vezes em cima da calçada, atrapalhando para quem vinha na rua, e mangueira lá, passava o sábado inteiro lavando. O Ernesto está dando um sorrisinho ali, acho que em algum momento ele fez isso aí, não conta para ninguém. Ele lavava o carro, ainda tinha uns que passavam lá uma coisa para deixar o carro brilhando, esqueci o nome do produto, lembro que um chamava Pérola, né? Você passava o carro, ficava brilhando, aí no final da tarde, no sábado, eles pegavam o carro e iam dar uma volta no bairro para mostrar para as menininhas o carro que era bom. Aquele carro era idolatrado, pode ter certeza disso, né? Então, é um pouco disso que está falando aqui. Mas ele fala aqui, né, que assim como vocês ofereceram seus membros, seus corpos à escravidão, à impureza, há maldade que leva à maldade. Já percebeu que é uma escada descendente? Você fala, eu não quero bater na minha esposa, eu acho isso um horror. Mas aí ela fez alguma coisa que me machucou muito, e aí eu dou o primeiro tapa nela. E aí ela fica muito chateada comigo e eu falo, nunca mais vou fazer isso, querida. Vai ser muito fácil de eu dar o segundo tapa. Qualquer coisa vai dar outro tapa. E aí, de repente, eu vou dar um murro. E, de repente, aquilo pode virar um caso muito mais sério, né? Por quê? Porque tudo na vida é assim. Todos nós passamos por isso. E então é disso que ele está falando. Você vai seguir nessa linha ou vai se oferecer em santidade, ou seja, o processo de santificação. Justiça que leva à santidade. Uma vez justificados, começamos a seguir a justiça divina em nosso caminho de santificação. Seguindo no texto, ele fala no versículo 20, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça.
Quando não tinha placa, eu não conhecia as placas de advertência, eu andava com o carro e eu era feliz, né? Agora tem radar, tem robô, tem obstáculo, e a gente tem menos alegria de dirigir, né? Mais ou menos essa coisa. Mas aí ele pergunta, e é muito pertinente essa pergunta para a gente se fazer: que frutos colheram então das coisas com as quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mais uma vez, voltando à figura que a gente terminou a semana passada, quando você está falando com o seu filho e a gente fala, não, por que não? Mas por que eu não posso fazer isso? Por que não? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, você faça assim e pronto. Né? De repente, a criança pode até fazer, mas não entendeu nada, não aprendeu nada, e vai esperar a primeira oportunidade para te dar a volta e fazer aquilo que você disse para ela não fazer. Mas quando você chega para ela e fala, olha, filha, não faz isso, porque eu te amo, eu já passei por isso, e você vai se dar mal. É mais ou menos isso que Deus fala para a gente, porque eu te amo, eu sei onde isso vai dar, escuta a minha palavra, não segue por aí, e siga por aqui, amém? Isso que está aqui por trás. Mas aí ele vai, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. E aí esse versículo clássico aqui, né, que está na rota de Romanos, fala, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? A gente tem esses dois caminhos à nossa frente. A gente pode seguir o caminho da nossa liberdade, que não é liberdade, né? Ou o caminho realmente de nos rendermos a Cristo e entendermos a verdadeira liberdade, né? É assim tá. Então, como podemos seguir o caminho, esse caminho da liberdade, o caminho da vida eterna de Cristo a partir de hoje, mas desfrutando da jornada? É aqui que surge então a figura do casamento. E vocês que estão nos escutando, que estão em segundo relacionamento, isso aqui não foi pensado por vocês, nem para vocês, então está colocando só a regra que estava na cabeça do Paulo, e Jesus, quando perguntaram do divórcio, a gente já falou tanto disso, né? Então, alguns pensam que esse texto de Romanos 7 fala do casamento, ele não fala do casamento. Paulo está usando o casamento como uma figura para a tese que ele está defendendo, amém? E como ele está defendendo a tese, ele está usando a regra. Quando perguntaram para Jesus, por que então Moisés falou do divórcio, deu carta de divórcio? Jesus respondeu tão simples quanto ele falou, por causa do coração do homem. Pronto. A gente sabe. Vocês sabem. Cada um sabe. E não é isso que está em jogo aqui. Amém? Estamos falando da regra que Paulo está usando para explicar nosso casamento em Cristo. E é onde a gente quer aterrissar hoje. Ok? Então, versículo 1 do capítulo 7 fala assim, meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Engraçado que aqui, né, nesse meu caso está em L, se você tem a NVI está com essa lei com L maiúsculo. Está se referindo, portanto, didaticamente aos 10 mandamentos. Mas não necessariamente aqui falando da lei, é qualquer lei. A gente conhece a lei, a gente sabe como ela é, você sabe que se você tem que seguir aquela lei até os últimos dias. Não matarás, lógico. Não passe de 80, 40, 60 por hora. Não sei, qualquer coisa, não roubarás. Essas coisas que estou me atribuindo à lei, mas é válido para a lei civil também, amém? Ok? Então, qualquer situação vale aqui. Para crente e não crente. Fala, acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada, e aí vem a figura que Paulo está querendo usar, a mulher casada, ela é ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Ok? Aí ele segue falando, por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda está vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Tá?
ele está seguindo estritamente o que diz a lei. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Interessante que Paulo faz aqui, ele dá um cavalo de pau, né? Ele dá um cavalo de pau, porque ele está falando, imagina a mulher, então vamos nos colocar no lugar da mulher. Nós somos a mulher e o opressor era o pecado, ou o dono do pecado, o dono da mentira, não importa, né? Mas tínhamos um dono. Éramos, no caso aqui, casados com esse marido, tá? Vamos pegar a lei. Era um marido correto, fazia tudo. Só que qualquer coisa que você fizesse, ele ia reclamar. E ele não te ajudava em nada, ele só apontava o dedo. Né? E você, portanto, você está em falta. Salgou o feijão, falta. Né? Cheguei em casa, não tinha água fresca na moringa, falta. Ok? Mais ou menos isso, é a figura aqui. Tá? Então, você está escrava, nós estávamos escravos disso, até que o fulano morre. Aleluia! Né? Ok? É mais ou menos a figura que ele está usando. Só que aí ele inverte. Fala, tem duas maneiras de você se ver livre daquele jugo. Se o marido morrer, ou se você morrer. E aí Paulo, então, ele está falando, a mulher morre. E a mulher somos nós. Se nós morremos com Cristo, nós estamos livres daquela lei que mandava pôr o feijão certo, o sal certo no feijão, certo? Estamos livres. Estamos livres para assumir agora um novo relacionamento. E com quem é esse relacionamento? Com Jesus. Amém? Aquele que nos ama, nos amou tanto que faleceu na cruz por nós. Amém? Então, ele fala, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. E aí, esse texto 5 e 6 são os últimos versículos que a gente vai ler aqui. Tá? Fala assim, pois quando éramos controlados pela carne, está entrando outro vilão aqui, né, o nosso desejo próprio, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modelo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Amém? Parece confuso, mas o que Paulo está falando aqui? A gente tem uma escolha sempre. Nós fomos salvos pela graça. Não estava em nós buscar Deus. Pensa bem. Se você está aqui hoje, ainda que você não tenha tomado aquela grande decisão, ainda que você não tenha sido batizado, batizada, tá? Algo te trouxe. Algo chamou a tua atenção. E isso foi Deus. Aconteceu comigo. E está acontecendo com você, tenha certeza disso. Né? Ou já aconteceu com você. É Deus atuando através do Espírito Santo. Tá? Para que você tivesse a consciência que a tua carne estava mandando. Tinha um tirano na tua vida. E ele estava falando, eu quero te livrar desse tirano. Outro dia escutei uma coisa que eu nunca tinha ligado isso, falando de etimologia das palavras, como as palavras são formadas. E uma palavra que eu lembro do Alma, a gente usava muito, cônjuge. A gente não usa muito no dia a dia, cônjuge, né? Certo? Mas você já parou para pensar o que é cônjuge? É com, ou seja, juntos, no mesmo jugo. Cônjuge vem de jugo. Então, quando nós tínhamos aquele jugo, que a gente achava que era liberdade, mas era escravidão, e quando a gente casou, nós fomos para o jugo do casamento e vivemos esse jugo, os dois cônjuges, ou seja, juntos nós vivemos aquele jugo. Não vamos entrar aqui em detalhes, toda regra tem sua exceção, e bom, não vamos falar disso aqui, mas esse é o conceito.
Então, o que a Bíblia está convidando a gente e você? Lembra daquela passagem quando Jesus fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e aprendam de mim, porque ele fala o quê? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele está falando, venha, desculpa, vou falar uma palavra que não existe, mas só por efeitos didáticos, conjugar comigo. Venha ser meu cônjuge, minha cônjuge. Por isso fala que nós somos a noiva de Jesus, e Ele é o nosso noivo. Então, queridos, por isso que Paulo, quando ele começa essa parte, ele fala, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Se nós estamos compartilhando com Cristo esse jugo, que assim a gente possa seguir em amor, em alegria. Porque quando a gente ama uma pessoa, o que a gente quer fazer com essa pessoa? A gente quer fazer mal a essa pessoa? A gente quer agradar, a gente quer obedecer, não é verdade? Eu muitas vezes falo, mas quem é o homem aqui? Muitas vezes eu me pego obedecendo a Tomasa. Porque tem coisas, e eu olho para algumas carinhas aqui, eu sei que acontece na sua casa também. Mas a gente faz isso por quê? Por amor. E a gente espera que por amor elas também façam isso conosco. E é isso que Deus espera de nós. Ele não está falando fala, pegue aquela tábua dos 10 mandamentos e ponha na porta da sua geladeira, e se você errar, eu vou fazer que nem aquele marido lá. Está errada, está errada. Deus não quer esse relacionamento conosco. Ele não quer esse relacionamento com você. Ele espera que nós, por amor, por gratidão, queiramos obedecer. Amém? Fecha os teus olhos. E eu queria perguntar para você, então. Se Jesus falou, e a gente leu aqui, que ninguém pode servir a 2 senhores, eu pergunto para você, a que senhor você tem se rendido e deixado controlar a sua vida? Um tirano que pode até trazer algum tipo de satisfação momentânea, mas que te faz desprezar as coisas de Deus, as coisas da fé, em última análise de Jesus? Ou a de um esposo amoroso, um noivo, que a Bíblia fala, que é Jesus? Se você nunca fez essa oração até hoje, eu queria te convidar a fazer uma oração, falando, Jesus, eu quero ser seu noivo, sua noiva. Eu quero, Senhor, compartilhar o jugo contigo. Venha habitar o meu coração. Eu queria orar isso. E aqueles de vocês que estão aqui e estão na estrada, eu queria lembrar ainda, João 8, lá, quando Jesus olha para os discípulos e fala, todo aquilo que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na mesa, na família. Mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E em algum momento ele chega para os discípulos e fala, não quero mais chamar vocês de servos, de escravos, mas quero chamar, isso está lá em João 15, ele fala, quero chamá-los de amigos. E esse é o convite de Jesus a todos nós. Venha ser o meu amigo. Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos pela liberdade que podemos ter em Ti, Senhor. Liberdade em Cristo, Senhor. É isso que nós queremos levar ao mundo, Senhor. Nós queremos compartilhar o jugo contigo, Senhor Jesus. Nós queremos depositar diante de Ti, Pai, todo o nosso cansaço, toda a nossa aflição. Nós entendemos por essas duas partes de Romanos 6, Senhor, que nós não precisamos andar ansiosos.
Nós não precisamos viver, Pai, em derrota, porque nós podemos confiar naquele que tudo pode e que nos ama tanto a ponto de morrer por nós naquela cruz. Quem somos nós, Senhor, para que o Senhor se dedique tanto a cada um de nós? Mas recebemos em nome de Jesus o teu perdão. Recebemos em nome de Jesus o teu jugo que é suave e o teu fardo que é leve, Senhor. Ensina-nos a cada dia a andar de acordo com a tua vontade, porque sobretudo, Pai, nós queremos te fazer feliz. Que a nossa existência, a nossa história, o nosso testemunho, os nossos dias possam honrar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.